queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila para mais uma aula de Geografia e hoje nosso assunto vai ser Ásia, mais especificamente os aspectos físicos. E para a gente começar a falar então sobre esse continente asiático, nós temos que lembrar que esse continente vai ser o maior continente do globo, ele vai ocupar cerca de 1/3 de todas as terras acima dos oceanos, ou seja, as terras emersas. E esse continente ele vai estar totalmente no hemisfério leste, ou seja, no hemisfério oriental. E a maior parte da Ásia vai estar no hemisfério norte. Nós vamos ter só uma pequena porção, principalmente do sudeste asiático, que vai estar no hemisfério sul. E esse continente, ele vai ser banhado pelos oceanos Pacífico e Índico. É o continente dos extremos, certo? Vai ser o maior continente, abriga também o maior país do mundo, que é a Rússia. Tem a maior altitude, que é o Monte Everest, com 8.848 metros de altitude. E também nós vamos ter a maior depressão absoluta, que vai ser o Mar Morto, que fica na região ali da Jordânia, de Israel, com 427 metros abaixo do nível do mar. Então, só para vocês localizarem esse continente asiático, eu trouxe para vocês aqui os limites dele. Então, a gente vai começar pelo Oceano Glacial Ártico, certo? Que seria o oceano mais ao norte que nós temos no nosso planeta Terra. Passando então agora pelo Oceano Pacífico, dando a volta aqui, chegamos ao Oceano Índico. Ele vai contornar toda essa região da Península Arábica, passando pelo Mar Vermelho. Depois nós vamos ter aqui uma porçãozinha nesse Mar Mediterrâneo e chegando até a Europa, indo para o norte, chegamos novamente lá no Oceano Glacial Ártico. Eu trouxe aqui para vocês um mapa do continente asiático e a Ásia, ela vai ter aproximadamente 50 países. Por que aproximadamente? Porque existem alguns territórios que estão tentando ali o reconhecimento de organismos internacionais para ele ser considerado país. Por exemplo, a Palestina e também a ilha de Taiwan, aqui próximo da China, tá? A Palestina vai ficar aqui dentro do território de Israel. E vamos ter também algumas ilhas que são dependências de alguns países ali, certo? Principalmente no Oceano Pacífico. Vamos ter também algumas entidades especiais, como Hong Kong, aqui na China, que não é considerado um país, mas é um território extremamente importante, principalmente para a economia mundial. E vamos ter também alguns países transcontinentais, ou seja, que fazem parte tanto da Ásia quanto da Europa, tá? Exemplo, a Rússia. A Rússia, ela não é um território, não é um país que faz parte somente da Ásia. Ela vai ter uma parte na Europa e outra parte na Ásia. Inclusive, a parte europeia é a parte economicamente mais importante da Rússia. Vamos ter outro país transcontinental que vai ser o Cazaquistão, tá? Alguns autores consideram o Cazaquistão completamente pertencente à Ásia e outros dizem que tem um pedaço europeu e outro pedaço asiático. Além de todas essas características que eu já citei, nós vamos ter que a Ásia é o maior continente tanto em área quanto também em população. E uma curiosidade, mais da metade da população do mundo vai viver dentro desse círculo, tá? Por quê? Porque aqui dentro desse círculo nós vamos englobar a China, a Índia e a Indonésia, além de outros países aqui que também vão ser bem populosos. E agora vamos mais para a parte da nossa aula, que nós vamos falar sobre relevo e hidrografia. Nós vamos ter aqui no continente asiático, as principais cadeias de montanhas vão ser os Montes Urais, que vão ser as montanhas que dividem a Europa da Ásia e se estendem desde a Rússia até o Cazaquistão no sentido norte e sul. Vamos ter também os Montes Zagros, que ocupam parte do oeste do Irã. Eu vou mostrar tudo isso daí no mapa, tá bom? As montanhas Hindu Kush, entre a Índia e o Paquistão. As montanhas do Cáucaso, na fronteira da Rússia, Azerbaijão e Geórgia. Seria bem na divisa da Europa com a Ásia. E a cadeia de montanhas mais importante do continente, que vai ser a Cordilheira do Himalaia, que se estende desde o sul da China até a fronteira entre a Índia, Nepal, Bangladesh, Myanmar, contornando o Planalto do Tibete. Então, nós vamos ter aqui, eu destaquei nesse próximo mapa aqui do slide, essas principais cadeias de montanhas. E vamos ter ali, então, os Montes Urais, que eu falei para vocês que ela vai estar no sentido basicamente norte-sul. A
dividindo principalmente a Rússia, tá? A Rússia europeia da Rússia asiática, e também serve como limite natural entre a Europa e a Ásia. As montanhas do Cáucaso, que eu falei que também é outra divisão entre a Europa e a Ásia, vai abranger países como a Geórgia, Azerbaijão, entre outros. Os montes Zagros, que vão percorrer basicamente o Irã inteiro. Os montes Hindu Kush, basicamente dentro do Paquistão, mas vai incluir um pedacinho também da Índia. E a Cordilheira do Himalaia, e é nessa Cordilheira do Himalaia que nós vamos ter o Monte Everest, que é o pico mais alto do mundo, tá? Com 8.848 metros, que eu já tinha falado para vocês. Esses aqui, gente, só são os principais. A gente vai ter outros aqui, se vocês olharem. Todas essas áreas em vermelho mais escuro, vinho, quase marrom ali, vão ser, então, cadeias de montanhas ou locais ali com altitudes muito altas, como, por exemplo, o Planalto do Tibete. O Planalto do Tibete não é uma montanha, mas vai estar em altitudes acima lá de 7.000 metros, muitas vezes. Aqui algumas fotos, então, dessas montanhas asiáticas. Os Montes Urais, por exemplo, eles vão ser um tipo de cadeias de montanha mais antigos, tá? A gente vai chamar eles de maciços antigos, porque eles já estão relativamente mais gastos, mais erodidos, tá? Essas formas, esses Montes Urais, eles já vão estar mais arredondados, tá? Desgastados, do que as cadeias de montanhas mais recentes, como a Cordilheira do Himalaia. Agora, os Montes Zagros, se vocês perceberem, esse local vai ser bem mais árido do que o anterior, muito mais seco, tá? Ele vai ficar no meio do Irã. Lembrando que boa parte dessa região do Oriente Médio, ela vai ser mais seca, mais desértica, tá? Então, até mesmo a cor da paisagem, ela muda. Se vocês olharem, isso daqui é uma imagem de satélite, e os outros são fotos ali locais, tá? E se vocês perceberem, elas também não vão ser tão altas quanto os Himalaias, que a gente vai ver daqui a pouco. As montanhas Hindu Kush, dá pra gente dizer que essas montanhas Hindu Kush, elas nada mais são do que uma continuação da Cordilheira do Himalaia, da mesma forma que a gente tem aqui na América do Sul também continuações da Cordilheira dos Andes, como por exemplo a Cordilheira Pine mais para o sul, ali do Chile e da Argentina, também é um tipo de continuação. As montanhas do Cáucaso, percebam a mudança dessas paisagens, gente. Essas montanhas mais para o lado europeu, a paisagem vai ter mais verde, vai ter mais vegetação, além de neve, lógico, tá? Porque esses aqui são cadeias de montanhas um pouco mais recentes. Mas vocês percebem até mesmo a quantidade de água correndo, vão ser paisagens muito diferentes. A gente vai ter um continente basicamente contrastes mesmo. E a Cordilheira do Himalaia, tá? A Cordilheira do Himalaia seria ali onde estão os pontos mais altos do nosso planeta. A gente vai ter que aproximadamente quase as 100 maiores montanhas do mundo vão ficar ali nessa Cordilheira do Himalaia. A gente vai ter altitudes ali acima de 8.000 metros na maioria das vezes. Agora, planaltos asiáticos, tá? A gente vai ter vários planaltos também, geralmente próximo dessas cadeias de montanhas. Então, ao norte, ao sul e ao oeste do Himalaia estão localizados os principais planaltos asiáticos. Nós vamos ter o Planalto da Mongólia, o Planalto do Tibete, que vai ser extremamente importante, Planalto do Pamir, Planalto do Irã. E as características desses planaltos vão ser todos com altitudes acima de 3.000 metros, então vamos ter baixas temperaturas. E essa região central da Ásia, que é onde se localizam esses planaltos, vai ser basicamente desabitada. Por quê? Porque o clima ele dificulta então que as pessoas queiram morar nesses locais. Então, todos esses planaltos que eu tinha citado vão estar nessa região aqui, todos próximos aqui dessa Cordilheira do Himalaia. Falando um pouquinho então sobre essas cadeias de montanhas, sobre esses planaltos, vamos ter que os grandes planaltos e as altas cordilheiras, elas se estendem então de leste para oeste. E o maior destaque vai ficar, como eu já comentei com vocês, com a Cordilheira do Himalaia, onde se situa o Monte Everest, o mais elevado pico do relevo terrestre, e essa região também vai ser conhecida como telhado do mundo, justamente pelas suas altas altitudes. Em meio à Cordilheira do Himalaia vão surgir então esses altos planaltos, tanto do Pamir quanto do Planalto do Tibete, e em terrenos antigos e por isso apresentando-se bastante desgastados.
Há também planaltos como o da Anatólia, na Turquia, planalto Deccan, no meio da Índia, e também o planalto da Mongólia. Já que nós estamos falando sobre relevo do continente asiático, nós temos que falar também sobre algumas penínsulas importantes. O que eram penínsulas mesmo? Penínsulas, então, são uma porção de terra cercada de água por quase todos os lados, a não ser por uma que vai ser conectada então com o continente. Por exemplo, nós vamos ter a península da Anatólia, que vai ser cercada pelo Mar Negro, pelo Mar Mediterrâneo. Vamos ter a Península Arábica, que vai ser cercada pelo Mar Vermelho, Mar Arábico e pelo Golfo Pérsico. Então, toda essa região aqui é a Península Arábica. Vamos ter também a Península Indostânica, que vai ser essa península onde nós vamos ter a Índia, que vai ser cercada pelo Mar Arábico, pelo Oceano Índico. Vamos ter também a Península da Indochina, que vai ser toda essa região do Sudeste Asiático. Vamos ter a Península da Coreia, tá? Onde nós vamos ter a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, entre outras, tá? Mas aqui para o norte também nós vamos ter a Península da Manchúria, tá? Que é essa península aqui também, certinho? Então, voltando a falar sobre os planaltos, trouxe aqui algumas imagens, só para vocês verem a diferença de altitude aqui. Vamos ter a Cordilheira do Himalaia, bem alta aqui, com seus mais de 8.000 metros. Depois, descendo um pouquinho ali a altitude, vamos ter o Planalto do Tibete, tá? Nesse Planalto do Tibete a gente vai ver que vai ser extremamente importante, porque a água do degelo dessas montanhas, ela vai formar alguns lagos e também os principais rios do continente asiático. E desse outro lado aqui, mais para o sul, nós vamos ter uma grande planície de altitude, vai ser gigantesca, tá? Digamos que aqui a gente esteja com 8.000, 8.500 metros, aqui no Planalto do Tibete uns 7.000 metros, 6.000 metros, e aqui, digamos que a gente já pule lá para uns 2.000 metros, tá? E vai continuando ali a diminuir essa altitude, tá? A gente tem que lembrar que planícies, elas são superfícies extremamente planas e mais baixas. Outra imagem mostrando, então, essa cordilheira do Himalaia, o Tibete aqui, e depois o Paquistão e a Índia, tá? A diferença de altitude que eu comentei com vocês. Agora sobre as planícies asiáticas. Em contraste com os elevados planaltos e cadeias de montanhas, o continente asiático apresenta áreas menos extensas de planície, tá? Porque a gente vai ter uma grande quantidade de planaltos, uma grande quantidade de cadeias de montanhas. Mas essas planícies, elas vão ser extremamente importantes, por quê? Porque elas vão ter ótimos solos para agricultura, vão ser áreas propícias para o assentamento humano, então, tanto pelas condições de relevo, quanto também pela disponibilidade de água. E os primeiros assentamentos humanos foram justamente nessas áreas de planície, próximas dos rios. Lembra lá do Egito Antigo, lá da Mesopotâmia, que as pessoas elas estavam próximas desses grandes rios, tanto do rio Nilo, do rio Tigre e Eufrates. Então, na Ásia, nessa porção mais oriental, também aconteceu a mesma coisa. Nós temos ali que é nas planícies asiáticas que se encontram as mais elevadas densidades demográficas do mundo, tá? Nós vamos ter exemplos ali de locais, a planície do rio Huanghe, ou seja, do Rio Amarelo, na China, planície do rio Yangtze, também na China, que é o Rio Azul, a planície da Manchúria. Vamos ter também a planície Indo-Ganjeica, que vai ser extremamente importante entre o rio Indo e o rio Ganges. E voltando a falar sobre essas planícies, nós vamos ter que as planícies fluviais asiáticas, elas são recobertas então com aluvião, ou seja, com um sedimento ali trazido pelos rios, que as percorre e que se dirigem principalmente para os oceanos Índico e também para o Oceano Pacífico. As principais planícies fluviais são a Indo-Ganjeica, que eu já falei para vocês, que fica aqui nessa porção da Índia. Nós vamos ter também na Ásia essa porção da Mesopotâmia, que vai ficar aqui entre o rio Tigre e Eufrates, que eu tinha citado agora há pouco, e que fica na região onde atualmente está o Iraque. Vamos ter também essa planície siberiana na Rússia, e também dos rios Yangtze e Huanghe na China. E um rio extremamente importante para o Sudeste Asiático vai ser o rio Mekong, que vai passar principalmente pelo Laos, Vietnã, entre outros. E já que nós estávamos
citando alguns rios, agora a gente vai falar sobre a hidrografia desse continente asiático. Então, nesse continente asiático, vão existir grandes rios que são intensamente utilizados por se localizar em regiões semiáridas, como do Oriente Médio, e também na Ásia Central. E também por cortarem áreas de planícies propícias à ocupação humana. Exemplos, já citei para vocês o rio Indo e Ganges, na Índia e no Paquistão, rio Yangtze e Huanghe na China, rio Mekong, que eu falei para vocês que atravessa todo o sudeste asiático continental, o rio Salween, que atravessa o Tibete e Mianmar, e os rios Tigre e Eufrates, que fica no atual Iraque. Trazendo aqui agora para vocês a localização desses rios, a sua bacia hidrográfica e também algumas imagens para vocês verem as paisagens que a gente está tratando. Então vamos lá, a gente começando pelo rio Indo. O rio Indo vai nascer, então, como eu já falei para vocês, na Cordilheira do Himalaia, certo? Mais ou menos nessa porção aqui do Paquistão e da Índia. E ele vai ser extremamente importante para o Paquistão, porque ele atravessa diversas áreas desse país, até desaguar no Mar Arábico. Agora, falando um pouquinho sobre um dos rios mais poluídos do mundo, que é o rio Ganges, na Índia. O rio Ganges, além dele ser extremamente importante para a agricultura e para o abastecimento também de água dessas pessoas, ele é um dos rios mais sagrados para os hindus. O rio Ganges vai ser extremamente importante para o hinduísmo, que seria uma das principais religiões da Índia. Vocês veem aqui várias aglomerações, possivelmente essa aqui vai ser de algum festival que estava acontecendo entre as inúmeras cidades que passam ali esse rio Ganges. Mas infelizmente ele está extremamente poluído, apesar das pessoas tomarem banho, lavarem roupas, escovarem os dentes, vários rituais funerários ao longo desse rio também, além também do lixo que vão jogando ali nesse rio, tá? Tanto na questão de oferendas, tanto também por desleixo. Agora, passando da Índia para a China, agora vamos falar um pouquinho sobre o Rio Azul, o Rio Yangtze, que seria um dos rios também mais importantes para a China. Por quê? Ele vai nascer lá no Planalto do Tibete e vai atravessar boa parte das planícies chinesas, passando por diversas cidades importantes, tá? Como Nanjing, que já foi capital da China, Xangai, e também uma cidade que ficou conhecida durante a pandemia, que é a cidade de Wuhan, que foi o principal epicentro do coronavírus na China. Outro rio importantíssimo da China vai ser o Rio Amarelo, ou Rio Huanghe. Esse rio amarelo também tem esse nome justamente pela cor da sua água, tá? Não é uma água suja, só é uma água cheia de sedimentos, cheia de barro, digamos assim. Então, aqui eu trouxe para vocês a localização de por onde passam, então, esses principais rios chineses, tá? Então, o rio Huanghe vai passar mais ali no norte da China e o rio Yangtze vai passar mais na região central desse país. Agora, o rio Mekong, ele vai cortar todo o sudeste asiático e vai passar principalmente por áreas de vegetação bem fechada, certo? De vegetação mais tropical. Aqui eu trouxe para vocês, então, a localização desse rio. Ele vai também nascer no Planalto do Tibete e vai atravessar toda essa porção aqui, passando por países como Laos, Tailândia, Vietnã, Camboja. Além da China também, tá? A gente tem que lembrar que o Tibete ainda não conseguiu independência da China, então ele pertence a esse país até agora. Então, aqui só para um panorama geral desses rios, para vocês verem a importância desse Planalto do Tibete e a importância também da Cordilheira do Himalaia, em que nós vamos ter diversos rios nascendo nessa região, indo em direção tanto para o Oceano Pacífico quanto também para o Oceano Índico, passando por diversos países da região. Outro rio extremamente importante pela sua localização ali no meio do deserto vai ser o rio Eufrates, que vai nascer na Turquia e vai passar pela Síria, Iraque, certo? Países extremamente dependentes dessas águas. E o seu rio vizinho, digamos assim, vai ser o rio Tigre, também vai passar por essas regiões. Só lembrando que essa região também é importante para a história mundial. Por quê? Porque nessa região, vocês já viram em história com certeza, foi nessa região onde nós tivemos os primeiros assentamentos humanos, tá? Então, em que as pessoas começaram a se fixar em um único local e começarem a desenvolver a agricultura, não ficando mais tão dependente da coleta e da caça. Então, um mapa para vocês verem por onde passa esses rios Tigre e Eufrates
mostrando as altitudes dessa região. Conforme vai ficando mais claro ali, mais pro verdinho claro, as altitudes são menores e conforme vai ficando amarelo, laranja, vermelho, são altitudes mais altas. Então, lembrando, rios sempre nascem em regiões mais altas, tá bom? Então, gente, a nossa aula sobre relevo e hidrografia era isso. Não perca a nossa próxima aula sobre clima e vegetação do continente asiático, certo? Beijão! Tchau!